de algumas matérias que tenham peso, né, no seu processo de escolha para o seu curso no futuro. Uma dessas disciplinas que tem peso, principalmente para quem disputa, por exemplo, medicina, é a área de matemática. E para falar sobre esse processo de preparação para o Enem, a gente está recebendo aqui um grande especialista no assunto, já provou muita gente e, claro, já apareceu até em Nova York, né? No Madison Square Garden, lá no telão, pelo menos por alguns segundos, né? Viveu lá os segundos de fama numa viagem de descanso merecida. Eu estou falando do professor Daniel Camerino. Daniel, muito bom dia. Prazer falar com você nesta segunda-feira. Não dá para perder tempo, né? Quem está se preparando para o Enem, não tem frio, não tem chuva. É melhor evitar ficar indo para show. Tem que estudar? Bom dia. Bom dia, Marcos. Obrigado aí pelo convite. Com certeza, você já tem que se organizar desde agora, né? Você tem que fazer um cronograma de estudo, não só para matemática, mas para todas as áreas, né? Você tem que criar uma rotina semanal, ou melhor, uma rotina diária, para que você tenha um bom desempenho à medida que for passando o tempo. Até porque o tempo, eu costumo dizer para meus alunos que o tempo voa, entendeu, Marcos? Então, às vezes, a gente não tem muito tempo de estar esperando. Quando a gente espera demais, termina acumulando muita coisa e fica muito difícil para o aluno conseguir voltar com os conteúdos. É verdade. Como é que deve ser esse processo de preparação, considerando que muitos estudantes ainda estão também fazendo o curso regular, que é a conclusão aí do próprio ensino médio? O que é que você recomenda justamente nessa administração do tempo e, no caso, para quem está se dedicando a uma matéria específica como a sua, que é matemática? Marcos, veja só, o primeiro momento que antes de você começar a se preparar, você tem que se organizar. Isso daí é fundamental e crucial. Fazer o seu horário de estudo, você que ainda está no colégio, fazendo o terceiro ano, finalizando, é muito importante que você não fique muito sobrecarregado, que às vezes a falta de informação, o aluno que está fazendo colégio quer fazer 5 matérias isoladas, por exemplo. E é muito difícil um aluno dar conta dessas matérias, entendeu, Marcos? E termina virando uma bola de neve. Então, sugestão a matemática e a redação, elas são matérias cruciais por conta do desempenho alto das notas delas, né? Então, elas podem atingir até 1.000 pontos. Então, essas matérias são cruciais. Então, a minha sugestão faz essas 2 matérias e escolhe uma terceira que você tenha dificuldade. E a partir do meio do ano você entre em mais uma, ou dependendo aí de como você esteja no colégio, você pode até entrar em mais 2 matérias. Por que eu estou falando isso? Porque senão você começa a acumular os conteúdos. E é muito importante que toda semana você faça redação, é muito importante que você faça muitas questões de matemática, porque eu costumo dizer para todos os meus alunos, não existe aquele aluno que é ruim, entendeu? Ah, eu sou muito ruim em matemática. Não, é porque você não treinou devidamente. Então, se você treina, você supera a sua dificuldade com treino, fazendo questões, e isso faz com que o aluno melhore com certeza. E para isso, ele precisa de tempo. Muito bom. Uma coisa importante, né, que dominando a base da matemática, pode ser base também para as demais, né? Porque, obviamente, dá uma certa tranquilidade, né? Pelo menos quando eu tinha ainda essa fase de vestibular, quando eu estava bem na matemática, naturalmente eu conseguia ter uma compreensão melhor das outras disciplinas de cálculo. Ainda é assim, Daniel? Oh, que pergunta maravilhosa, Marcos. Essa sua pergunta é a base do segundo dia do Enem, tá? Porque se você sabe matemática, vou dar alguns exemplos para vocês se situarem no que eu estou querendo dizer e por que a pergunta é muito importante. Se você tem uma base boa em matemática, você vai ter facilidade em química, tá certo? Seja na matemática básica, tem questões de química que envolvem concentrações que você tem que montar uma equaçãozinha. Fazer muita conta com números decimais também, se você treina na matemática básica, você se dá bem. Tem questões de química na parte de meia-vida, que entra uma função exponencial e entra também logaritmo. Então, olha, eu estou falando só de química. Agora vamos falar um pouquinho de física, que é a matéria que abrange muito mais. Você vai começar esse sistema de medidas, a base, Marcos, a base, minha gente. Se transformar unidades, a física já começa por aí, com notação científica. Os tipos de movimentos da física dependem de função do primeiro e do segundo grau.
Se você for ver grandezas diretamente e inversamente, gráficos, tudo isso está dentro da física. E na biologia você vê um conteúdo chamado genética, que depende totalmente de probabilidade, além do conteúdo de genética na parte da biologia. Então, a matemática ela direciona para você para essas três matérias e ainda tem um conteúdo lá na parte de humanas, Marcos, de geografia, que você precisa saber escalas. E para você saber escalas, você precisa saber matemática. Pois é, e até quem escreve redação tem que ter uma matemática para entender a proporção do espaço, pois É senão verdade. passa demais, né? Olha aí, pessoal, na vida tudo é política e no Enem tudo é matemática, né? Daniel, por que é relevante o ensino da matéria isolada? O que é que acontece ali no ambiente quando você trabalha uma isolada que faz o diferencial para quem está se preparando para o Enem? Não, em primeiro lugar, a matéria isolada, ela hoje, ela tem um ponto muito forte, que ao invés de você dividir as matérias, por exemplo, matemática, você ao invés de dividir a matéria três, quatro matemáticas por semana, você vai ver um conteúdo por semana. Então, aquele aluno que se preparar direitinho, ele vai estar toda semana vendo um assunto. E isso faz com que você não divida a matemática, porque quando às vezes você divide a matemática, tem uma matemática que depende da outra. Então, elas são pré-requisitos. Então, às vezes, você fica com falha em uma e termina ficando com falha na outra também por conta da base. Então, é por isso que os alunos hoje preferem a matéria isolada. Hoje já é uma febre, eu posso dizer, em Alagoas, em Pernambuco, já tem na Paraíba, em Fortaleza, na Bahia já está chegando. Então, lá no Sul e Sudeste também já começou a ter. Inclusive, eu estava em São Paulo agora falando sobre as nossas notas, viu, Marcos? Nós somos o único estado e o único curso que tivemos 5 notas máximas em matemática. E isso a gente levou para mostrar lá em São Paulo, numa palestra com vários estados lá, sobre o desempenho dos alagoanos, que é muito bom frisar isso aqui, né? Que às vezes a gente não frisa os nossos excepcionais alunos, porque Isso. sempre nós estamos na ponta lá em cima. Alunos aprovados na USP, na Unicamp, em Federal de Minas Gerais, na UNB, na Federal de Pernambuco. Então a gente tem alunos espalhados aí por todo o Brasil e com notas altíssimas, e principalmente com nota máxima em matemática. Pois é, e um detalhe importante também que é preciso ressaltar é que, para você que conhece ou está conhecendo hoje o Daniel Camerino aqui no Jornal da Mix, ele também faz um trabalho social que é, além das aulas lá no espaço que ele tem no bairro da Jatiuca, ele também fez uma preparação específica para os alunos da rede pública. Isso aconteceu no final do ano e isso impulsionou a vida de muita gente, né? Inclusive, eu tive a oportunidade, me lembra aqui o Kelsan, de entrevistar um aluno aprovado em medicina para uma faculdade no interior de São Paulo e que ele era servente de pedreiro e foi seu aluno. Fala essa história aí para finalizar, para motivar quem está nos ouvindo também, Daniel. Pô, Marcos, esse projeto da gente é um projeto que já acontece desde 2021, tá? Então eu procuro ir nos bairros mais humildes, né? Eu procuro ir nos bairros que o aluno não tenha condições, aqueles alunos que não tenham condições de pagar um curso, de pagar uma matéria isolada. E eu tive a oportunidade em 2022 de fazer um aulão lá no Benedito Bentes. E o Alexander, eu fui visitar nas escolas, porque esse trabalho social é um trabalho que você tem que, antes de você fazer esse aulão, você tem que ir nas escolas motivar esses meninos para ir para o aulão. Porque é mais fácil eu encher um aulão meu pago do que um aulão solidário, porque a gente tem que mostrar ao aluno a importância dele e a importância da educação nas nossas vidas. Então eu fui nas escolas e o próprio Alexandre, quando chegou lá, no depoimento dele, ele dizia: o que é que eu vou fazer lá? Porque eu já saio daqui, vou trabalhar com meu pai, e não tinha muita perspectiva para a educação. E resumindo, ele foi para esse aulão, ele teve a oportunidade de conhecer meu filho, Felipe, e a partir daí o meu filho disse: fale com o professor. Aí a gente deu uma bolsa a ele, e é muito importante a gente frisar, viu, Marcos, que nesse ano 2022 ele fez 14 questões só em matemática. Por isso que eu estou dizendo, ele tinha uma deficiência tremenda em matemática, consequentemente nas outras, né? E quando foi em 2023, para minha surpresa, em janeiro, ele manda mensagem para mim querendo estudar e continuar estudando. Ou seja, nós já conseguimos alertar, abrir a mente de um aluno. E é um trabalho formiguinha, como já tiveram outros também em outros anos. Mas nesse momento eu vou fixar
em cima do Alexander. E aí ele estudou o ano todo, muito dedicado, muito decidido no que queria. E na prova de matemática ele saiu de 12 questões para quase 32 questões, Marcos. Então é por isso que eu estou dizendo, aluno se treina muito, faz bem. Se não treina, tem dificuldade. E hoje, graças a Deus, graças a esse projeto, graças ao empenho do Alexandre, o apoio da família dele, mesmo com a condição mais restrita, ele hoje está na UNAERP, falo com ele praticamente todos os dias. Eu estou acompanhando também a vida dele lá. E está um sucesso, né? Assim, ele está totalmente, eu vou dizer, anestesiado, né? Ele tá sonhando muito. Muito bom. Um médico Por com conta visão do social. momento. Vai sair um médico com E visão social, que é o mais importante, né, Daniel? ele também estava no nosso aulão. Ano passado a gente fez um aulão no Instituto, no Instituto Galba, lá no Tabuleiro. Ele também participou do aulão, então faz parte Exato. desse projeto também. E assim, aproveitando, viu, eu gostaria de parabenizar a Eva do Instituto, viu, parabéns atrasado aí, manda um abração para a Eva Hoje é o aí, meus aniversário dela, parabéns. coincidentemente. Você falou, eu tava Exatamente, eu vi ontem, eu vi a comemoração, aí eu disse, não, cinquentinha. eu vou deixar Cinquentinha. para... A gente fez manda os parabéns, antecipado, porque mas aí é hoje o dia, mas valeu. Valeu mesmo. isso, E o assim, trabalho da Eva é um trabalho impecável e eu só consegui fazer o evento solidário ano passado graças ao apoio da Eva, porque realmente foi totalmente diferenciado em relação a correr atrás. Ela visitou as escolas comigo. Então, porque você fazer educação, primeiro você tem que estimular, motivar, e ela fez muito bem isso comigo. A gente foi em todas as escolas do bairro aí para poder motivar esses meninos e foi um sucesso mais uma vez, graças a Deus. Espero ter muitos outros ainda vai para que a ter. gente possa alcançar o máximo possível de alunos nessas condições. Vai ter histórias como a do Alexander também para somar o seu belo currículo ao da sua família que se dedica, né? Os Camerino têm esse envolvimento, né? Tem aqui também a Daniela Camerino, né? Mônica Camerino, que esteve com a gente aqui. É uma família que se dedica aí para essa formação, você voltado para o Enem. Queria te desejar uma boa semana, obrigado, foi ótimo conversar com você via VMix e, claro, desejar saúde para você passar essa energia positiva para os seus alunos e não perder esse foco social tão relevante que descobriu pessoas aí como o nosso Alexander, tá? Uma boa semana, conversamos aí com o Daniel Camerino, professor especializado no Enem em matemática, tá certo? Matemática é da conta dele, ele dá bem e, claro, muita gente consegue ter acesso. Tem uma próxima oportunidade, Daniel. Muito obrigado e parabéns pelo programa, meu irmão, hein? É maravilhoso e ajuda muita gente, viu? Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Tamo juntos, é isso aí, 7 horas e 27 minutos, 7h27, para você que acompanha o nosso